Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa o painel aqui na TV Erechim, sempre num oferecimento de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós estamos chegando àquele período chamado período de festas. E realmente é um período de festas. Agora, talvez alguns pontos devam ser melhor reavaliados ou avaliados. E é essa parada que nós vamos fazer a partir desse dia 23 de dezembro, que é a antevéspera do nascimento do menino Jesus. Certamente o maior homem que passou pela face da terra até hoje. E também vamos falar um pouquinho sobre o final do ano. Enfim, nós vamos dar uma parada sobre essa correria do dia a dia aí, vamos nos deter um pouco sobre essa questão espiritual que envolve o Natal, enfim, que tão em desuso, infelizmente, na cabeça de muita gente, que confunde um pouco as coisas. E ninguém melhor para tratar desse tema do que o nosso bispo, Dom Admir Antônio Mazzali, bispo da Diocese de Erechim, que mais uma vez atendeu ao nosso convite. E também, uma vez mais, o padre Antônio Valentini Neto, que também não se negou, como nunca se negou, atende ao nosso convite aqui, ele que é o chanceler da Cúria e que é aquele homem que faz a ligação entre a fonte das informações da Cúria,
né, e os veículos de comunicação que têm a responsabilidade, os meios de comunicação social que têm a responsabilidade de divulgá-los depois ao grande público. Muito obrigado mais uma vez, Padre Antoninho, me permitam tratá-lo assim, né, e ao Dom Admir. Não vou dizer sinto-se em casa, os senhores estão em casa, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado, Odi. Boa noite a todos. É uma alegria de estar contigo no programa novamente. Também a saudação ao Padre Antônio, nosso assessor de imprensa, chanceler da Cúria. Ele que há poucos dias, dia 11, celebrou 50 anos de vida sacerdotal. Mais uma vez o cumprimentamos por essa data jubilar tão importante na nossa diocese. E queremos saudar todos que nos acompanham nesse programa e que podem aproveitar deste momento para ter algumas informações sobre o Natal, mas também sobre a vida da nossa igreja da Diocese de Erechim e região. Padre Antoninho também, muito obrigado por estar aqui. Da mesma forma, uma alegria nossa podermos estar juntos e a nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham. Bom, deixa eu já pegar o gancho aqui, eu peguei o finzinho da missa, acho que foi rezada pelo bispo até, se eu não me lembro, mas eu peguei o fim ali da missa dos seus 50 anos, né? E também quero aproveitar o ensejo aqui para lhe cumprimentar, né? 50 anos são 50 anos, né? É meio século, né? Nem todo mundo tem o privilégio até de viver meio século, que dirá na condição de tamanha responsabilidade como o senhor assumiu e ainda vai tocando. O que dá para se dizer? Eu agradeço muito. Olha, quantas vezes me perguntavam o que significa chegar aos 50 anos de padre? Ou alguns dizem, mas é um privilégio, é uma graça, sem dúvida. E digo que, para mim, passou tão ligeiro, nem parece que passaram tantos anos. Mas me sinto muito bem, tranquilo. Eu disse esses dias que eu estou começando nos outros 50. Está começando nos outros 50, olha. Eu não sei se vai fechar os outros 50, mas que já que começou, por que não pode? Quem não pode começar os outros 50, esse não vai fechar os outros. De fato, eu tenho muita esperança, assim, olho para o futuro com tranquilidade. E também com muita consciência, eu sempre digo, posso morrer à noite, né? Quem me garante que amanhã estou vivo? Aí quando eu falo isso, alguns me dizem, mas como? Vai viver sim. Eu sei, mas quantos adormeceram e não amanheceram? Então essa dupla consciência, assim, da provisoriedade da vida, tudo passa, mas ao mesmo tempo essa esperança, bom, enquanto Deus nos dá tempo de viver, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor possível. Deixa eu entrar na vida pessoal um pouquinho. Como é que o senhor está de saúde? Então, de repente, até para quebrar um pouco o nosso protocolo aqui. Você sabe que há uma imagem assim de que eu não tenho saúde, que eu sou doente. Quando minha mãe morreu, foi em 2019, então, aliás, 2012, eu estava numa comunidade rural e veio um cunhado me avisar, mora perto, e eu disse sim. Terminamos a missa, eu já vou para lá. E saí para vir para o hospital. Aí alguém lá disse, que morava aqui em Cotegipe, mas como é que deixaram ele aí sozinho? É doente! Eu disse brincando, olha, ele se cuida que eu vou fazer o enterro dele ainda. Mas assim, como eu digo, não é uma saúde de ferro, mas, olha, dou graças a Deus porque nesses 76 anos de vida, viu? Então, mas 50 de padre. Sim, 50 de padre. Eu estive no hospital 1 dia e meio para fazer a cirurgia de menisco. Os grandes atletas têm isso, né? Sim. E depois, em 2011, para fazer a cirurgia de hérnia inguinal, por invasão, digamos assim. E aí eu cheguei no hospital às 7 horas e às 3h30 eu saí. Só isso. E como era na semana de férias que eu segurei para isso, não interrompi o trabalho. Quando da cirurgia do menisco, eu entrei no hospital de manhã às 9, dia seguinte às 4 eu saí. Cheguei em casa, deitei na cama e comecei a revisar as matrizes naquela época do trabalho que era necessário. Antes do início do programa aqui, foi falado sobre uma história aí de futebol e tal, né? Já que o senhor está recuperado, daqui a pouco o senhor vai ser chamado a
Jogar no domingo. Jogar no domingo, mas não lá em cima. Só você tem que agora contar a história, porque vocês não vão entender. É muito simples. Os dois gostavam muito de futebol e combinaram que o primeiro que morresse voltaria para contar se lá haveria jogo. E aquele que morreu voltou logo e disse, há jogo, e você está escalado para domingo. Pois é, o senhor fez a cirurgia, se recuperou no mesmo dia quase. Posso jogar de novo. Mas a verdade é que o senhor continua assim com uma disposição bastante interessante no fazer do seu trabalho, especialmente, estou tirando a parte sacerdotal, assim, mas que também é óbvio, mas a questão do atendimento com a imprensa, né? Isso está, digamos assim, está acontecendo normalmente. Bom, Dom Admir, o que dizer desse Natal? Como interpretar essa festa, o nascimento de Jesus? Está todo mundo... onde é que eu vou mandar assar meu Chester? Será que eu faço em casa? Será que... Vamos deixar de lado a mesa um pouco, vamos botar a mesa mais tarde. Pois é um Natal diferente. O ano passado já foi um Natal diferente devido à pandemia, mas esse Natal também não é que voltamos às condições normais. E aqui nós temos duas percepções. Uma é o Natal da festa, que aí se preocupa com a ceia de Natal, com o Chester, com o peru, com aquilo que é a bebida e as coisas familiares. Olha, essa parte ela é uma parte importante enquanto reunião da família, enquanto unidade, enquanto celebrar a vida em família. Por outro lado, é preciso ter a consciência do que significa de fato o Natal. Natal tem alguém que é o motivo pelo qual nós celebramos, que é o nascimento de Jesus. Ele é o aniversariante que muitas vezes é esquecido diante do contexto do mundo que nós vivemos. E o Natal ele está num contexto da história cristã de grande importância, porque nós recordamos, o Natal está para a Páscoa, bem como a Páscoa está para o Natal, ou seja, o projeto de Deus de salvar a humanidade, ele passa por esses dois grandes momentos da nossa história, o nascimento de Jesus e depois a sua paixão, morte e ressurreição. Então, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos essa dimensão de Deus que vem para inaugurar um novo reino, que vem para salvar a humanidade. Portanto, o Natal nos traz à memória o mistério da encarnação de Jesus Cristo, Deus que se torna homem, como nós, exceto no pecado. Nos dá uma outra dimensão que é a consciência de que Deus está no meio de nós, que Deus permanece conosco. E aí nos ligamos também com aquela dimensão da ressurreição de Jesus, o Cristo vivo no meio de nós. E por fim, a esperança cristã, chamada escatológica, que é a vinda de Cristo no fim dos tempos para reunir toda a humanidade. Então o Deus que veio, o Deus que vem, o Deus que virá. O mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E a Sagrada Escritura nos mostra essas dimensões que precisamos ter consciência. Celebrar o Natal não é só ficar numa história, numa recordação de um passado. Sim, celebrar um passado, tendo presente que o Cristo está no meio de nós e esse nos projeta para um futuro, que é essas três dimensões importantes do Natal. Compreendendo isso, nós celebramos de fato o Natal, que é o nascimento de Jesus. Na consciência de que ele vem e vem para salvar. Vem para ser luz, iluminar nossos passos no caminho da vida. Portanto, essa luz que permanece. E depois, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, acontece o cumprimento da promessa da salvação da humanidade e nos projeta depois para o fim último, que é a nossa alegria de poder participar da vida eterna junto de Deus. Por que Cristo veio ao mundo, digamos assim, para sofrer tanto? Ele nasceu num lugar onde, o pior dos lugares, onde os animais comem, né? Como é que é isso? Por que foi ali? Foi por acaso? Eu sei que se fecharam portas, tem aquela história que bateram na estalagem, no hotel da época, ou nos parentes da época, ou nos amigos da época, enfim, ou nos desconhecidos, e ninguém abriu ali uma porta. Por que ele teve que nascer lá? Por que
por que se deu isso, por que ele viveu a vida que ele viveu, tão complicado, tão difícil, né? E sabendo que ia parar aonde parou, né? Até onde foi, e claro que existe o outro lado aí depois. Por que se construiu essa história assim? Quem é que determinou isso? A gente poderia dizer que... o Padre Antonio lê bastante, tem muita... Sim. Antes eu diria, a propósito daquilo que Dom Ademir colocava, que eu ia levantar algumas perguntas. Natal, o que é mesmo? Ou por que acontece o Natal? Né? E como? Ou onde? Por quê? Porque em Natal todo mundo quase fala, esquece da sua natureza, do seu fundamento, do essencial. E outra coisa que eu li esses dias é um contraste, um artigozinho curto que dizia o Natal da perturbação e o menino do estábulo. Enquanto corremos de loja em loja para ver o preço melhor, etc., o menino repousa. E assim ia fazendo os contrastes, para dizer que nós somos de silêncio para poder entender esse mistério. Agora, na sua pergunta, eu diria assim que Deus, ou melhor, Cristo veio enviado pelo Pai para anunciar o amor, para unir as pessoas, congregar na comunhão. O resto é decorrência. Como se você vai olhar, quem pratica a justiça hoje vive tranquilo, sim, claro, na sua consciência, mas sem perturbação. Quem não é da justiça, como é que reage? A Bíblia fala do justo, o profeta se sente como aquele que é visto como quem a própria presença perturba e atrapalha. Ele se sente assim cercado por todo mundo. Por quê? Porque o justo incomoda. Jesus veio, como disse, para isto. A sua presença incomodou muito. E aí vem o resto. Só que Jesus não veio para sofrer. Fizeram-nos sofrer, aí que está o bonito, viu? Ele tinha o grande ideal, é isto aqui. Venha o que vier, ele vai firme, vai em frente. Assim acho que somos nós, ou deveria ser conosco, né? Qual é o nosso ideal? A que é que Deus nos chama? O resto, bom, nós vamos enfrentando. É verdade. Como eu disse, também muita gente enfrenta dificuldades. Quanta gente é prejudicada na profissão por ser justo, por ser honesto, por não concordar com as tramóias. Uhum. Eles querem sofrer? Não. Eles querem ser justos. O resto é a consequência. Tanto é que nós podemos recordar aquilo que a liturgia do quarto domingo do tempo do Advento nos propõe, na carta aos Hebreus, se não me falha a memória, Jesus mesmo diz, e eu vim ao Pai para fazer a tua vontade. Ou seja, ele veio para ser obediente na instauração do novo reino, o reino de amor, o reino de paz, de alegria, de esperança, de justiça, cumprindo a vontade do Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Claro que a morte de cruz foi consequência, né, da sua posição, do seu assumir esse projeto. O projeto era salvar a humanidade, o projeto era instaurar esse novo reino de amor e de paz, de justiça, de fraternidade. Só que ao querer implantar esse reino, ele sofre as consequências daquilo que a própria humanidade não entende e não acolhe. Foi mal entendido, então? Foi mal ou não foi compreendido? Foi rejeitado. Porém, o Pai o aprovou, digamos. Politicamente ou religiosamente? Isso daí é para dizer assim que pelas autoridades civis e religiosas da época ele foi condenado. Sim. Instigado também pelo povo. Sim, sim. Ou pelos influentes também do povo. Eu queria tocar no aspecto assim que sempre me intriga e que eu não consegui... Logo depois do nascimento ali, teve aquela história que, entre aspas, um rei, né, mandou matar as crianças até 2 anos, e não sei o que e tal. Mas houve uma presença, onde ele nasceu, dos 3 reis magos. Qual é a diferença entre esses 4 reis, esses 3... Quem eram esses 3 magos, esses 3 reis magos? Como é que eles sabiam? De onde é que eles sacaram? Eles não receberam o WhatsApp, eles não sabiam que A, B, C estava, que Maria estava grávida. Como é que eles foram parar lá? Isso é história? Como é que se deu esse processo todo?
Bom, isso é real. Eu não sei né? como é que o senhor vai explicar isso. Sim, mas é fácil de entender. Quem dominava a Palestina, né, no tempo de Jesus era Roma. Né? E lá estava Herodes, que era o responsável por Jerusalém, o rei Herodes, que dominava essa região, cumpridor fiel daquilo que Roma propunha. E os 3 reis magos, assim chamados, eles eram astrônomos, que estudavam os sinais dos tempos. E ao estudar os sinais dos tempos... Comprovado pela ciência, assim, que eram astrônomos? Pela história, né? E eles, na verdade, estudando os sinais dos tempos, esperavam o Messias. Tinha junto a isso essa dimensão religiosa, que vem desde o Antigo Testamento. E eles, ao perceberem uma grande estrela, eles sentem nessa um sinal de que o Messias havia nascido ou tinha chegado. Eles vão até Jerusalém, guiados pela estrela, e aí então em Jerusalém eles vão dizer a Herodes, visitando Herodes, que vieram para visitar o menino que nasceu, que era o Messias esperado, que era o rei de Israel. E isso gerou, de certa forma, um desconforto, porque é um concorrente a Herodes. Os magos vão até a gruta, depois de saírem de Herodes, guiados novamente pela estrela, e lá eles encontram no estábulo José, Maria e Jesus. E eles vêm portando presentes. O ouro, o incenso e a mirra, que são presentes valiosos para o rei que acaba de nascer. E esses presentes têm um significado também importante, né? O ouro, que é a realeza, né? O incenso, que é a divindade, e a mirra, que é a humanidade. O incenso, que é o louvor à divindade, portanto, né? Quando a gente acende o incenso, a fumaça que sobe é uma forma de louvar a divindade. Tanto é que nas missas solenes nós usamos o incenso como um reconhecimento, um ato de louvor também a essa presença da divindade. E a mirra, que é o perfume que depois foi usado para embalsamar o corpo de Jesus na sua morte, então a humanidade de Jesus. Então entra aqui as 3 dimensões, né? A realeza, a divindade e a humanidade de Jesus, né? Os magos oferecem esses presentes, avisados em sonho, né? A interferência de Deus, né? A intervenção de Deus faz com que eles voltem às suas terras por outros caminhos, e esses representam toda a humanidade. Há uma simbologia também nisso. E Herodes, ao perceber que foi enganado por esses magos, ele manda matar as crianças. Por quê? Porque ele não sabia quem era de fato a criança que havia nascido e queria, de certa forma, ocupar o seu lugar ou tirar o seu poder. Então ele manda matar as crianças de 2 anos abaixo, para que ninguém sobrevivesse e pudesse correr o risco de salvar exatamente aquele que poderia ser o rei de Israel. Então esse é um pouco o contexto da história. Assim, os reis magos depois não aparecem mais. Não aparecem mais, né? A gente não. Outros personagens da Bíblia. O próprio Evangelho, aquele que foi procurar Jesus. O que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus deu o caminho, ele foi embora triste, não se ouve mais falar dele. Mas aí dos magos, eu acrescentaria 2 coisas daquilo que o Ademir disse. Olha, a gente pode estranhar, mas como esse rei tão ruim mandar matar as crianças? E hoje, quantas crianças a humanidade deixa morrer de fome? Também, outro aspecto é, por que eles perceberam algo? Porque estavam abertos à procura da verdade. E quem procura a verdade encontra sinais. Todos podemos ver a mesma coisa, mas aquele que está aberto a Deus, que tem fé, ou que busca Deus, busca a verdade, vê diferente. E eles viram diferente. Agora, tudo isso são fatos? Ou é uma narrativa interpretativa sobre os fatos, os supostos fatos? Supostos não, os fatos mesmo, que Jesus nasceu. Sim, nasceu, foi visto pelos magos, pelos pastores primeiro, na verdade. E quanto a outra coisa, foi levado ao templo, como era costume da lei mosaica. Tudo isso é coisa verídica, é comprovada até.
Me permite dizer, assim, eu dei muito tempo aula de história, né? Uma área que sou apaixonado ainda hoje. E isso, a gente pode dizer assim, olhando do lado humano, a história comprova. Jesus Cristo foi um homem que nasceu em Belém, viveu essa realidade de sofrimento, de família que vai para lá, vem para cá como peregrinos, com todo esse contexto que nós celebramos no Natal. Depois anunciou o Evangelho, anunciou o reino de Deus, foi condenado por isso, foi crucificado, morreu e foi sepultado. Tudo isso, até a sepultura, a história comprova. Realmente isso aconteceu. O que entra uma outra dimensão adiante é que a partir da ressurreição é o mistério da fé. Mas uma história da fé é comprovada por onde? Pelo testemunho dos apóstolos. Então nós chegamos, historicamente, eu diria assim, eu como historiador, eu posso chegar a provar por dados, por fatos concretos, até a sepultura. Depois da ressurreição, vem o testemunho daqueles que conviveram com ele. Por isso que a fé é apostólica. A fé na ressurreição de Jesus, ela nos provém dos apóstolos. Eles estiveram com ele após a sua ressurreição. Eles comeram com ele após a sua ressurreição. Então, mas aí já é uma questão de fé. Uma dimensão de fé, porque eu acredito em quem? No testemunho que os apóstolos deixaram. Mas até a sepultura é um dado histórico. E a gente poderia dizer isso, olha só quanta mudança a partir da ressurreição. Por exemplo, o sábado, que era central e continua sendo para os judeus, passa-se a viver o domingo, porque ele ressuscitou no domingo. Essa mudança cultural só se explica por um fato extraordinário. Entende? E também outra... Mas quem é que instituiu essa mudança do sábado para o domingo entre os católicos? Sim, foi a ressurreição de Cristo? A partir da ressurreição, claro. O que fazem os primeiros cristãos? Os apóstolos se reúnem no domingo, dia da ressurreição. E aí vem a coisa bonita. Na Bíblia, no Novo Testamento, encontramos, até era o lema da campanha missionária deste ano, o que vimos, não podemos calar o que vimos. Isto é o que eles sentem. E a partir da ressurreição, que estavam todos dispersos, de repente se reúnem, se sentem tão enfogueirados, ninguém mais os segura. Prendem, dizem que não podem mais falar, e eles dizem, vamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Pois é, eu nesse tempo de tantos envia isso, envia aquilo e tal, a gente tem acesso a uma série de coisas, mas tenta dar uma peneirada e tal. Mas um deles que eu recebi, assim, a maioria dos apóstolos eram gente meio com empregos que eram para matar um leão hoje para comer, para poder comer amanhã, sem estudo, sem cultura, gente até meio grotesca, meio rude, assim, pessoas, não eram pessoas da alta sociedade da época, ou pessoas com grandes estudos, pessoas formadas, digamos assim, que tiveram acesso a muitas informações. Foi uma coisa assim que meio de repente apareceu aquele homem na vida deles. Por que foram atrás e por que eles chamaram, vou dar um termo meio mais claro assim, por que deram a cara a tapa assim depois e assumiram isso e levaram até as últimas consequências? Mas veja, aqui eu faço um parênteses, né, um gancho até mesmo, entre a pergunta anterior. Por que ele se torna menino e nasce num estábulo? Ele se fez pequeno para atingir aos pequenos, para chegar aos pequenos. Se ele tivesse nascido num palácio, ele chegaria aos pequenos? Ninguém acreditaria nele. Nem os pequenos iriam lá. Será que não? Não iriam. Não. Na estrutura que nós contemplamos da sociedade de hoje, vamos pensar assim, os grandes chegam aos pequenos, quando chegam têm credibilidade? Não. Mas os pequenos podem chegar aos pequenos, mas chega também aos grandes. Agora, hoje em dia, nós temos o seguinte, tu sabia que nasceu a filha de não sei quem, que pode ser uma pessoa, mas geralmente alguém muito bem de vida e tal, e enquanto isso estão nascendo N número de crianças, né, e que ninguém fica sabendo.
Mas veja, eu ia dizer antes que aí está a ironia da história. O que você dizia? Não nasceu num palácio, não foi visitado pelos reis, a não ser os magos que eram estudiosos, né? E Deus faz sempre grandes coisas com pessoas simples e recursos mínimos. Quem é que deu asas a partir do nascimento? Quem é que tornou público aquilo? Quem é que foi levando adiante aquela história que ali estava, digamos, uma ruptura do mundo até então, né? Quem é que foi que, assim, que não havia microfone, não tinha imprensa para dizer, olha, tá, né? Está acontecendo um fato assim, vamos todo mundo cobrir lá, porque... Mas são muitos fatos que levam a isso. A começar pela visita dos pastores. Ele nasceu num campo de pastores, uma estrebaria. Quem foram os que primeiro reconheceram Jesus foram os pastores, foram os pequenos. Depois nós olhamos um outro contexto muito interessante, que é a própria figura de Maria e José. Quem eram esses dois? José era carpinteiro, um homem simples, uma das profissões mais simples daquele tempo. Maria era uma jovenzinha de aproximadamente 15 anos, que cuidava da casa, ainda prometida em casamento a José, nem casada era, né? Então, nós percebemos a ação de Deus nas pessoas que estão abertas ao seu projeto. E os simples são aqueles que mais se abrem àquilo que Deus quer. E é por isso que todo o contexto do nascimento de Jesus, ele está enraizado também a partir do simples, do pequeno. Deus se faz pequeno, né, para chegar ao pequeno e para torná-lo grande. A gente diz, Deus se tornou homem para que o homem reconhecesse a sua condição como imagem e semelhança de Deus. Deus se esvazia na sua condição, se faz homem como o homem exceto no pecado, para levá-lo à divindade, a recuperar a sua condição primeira, que é ser de fato imagem e semelhança de Deus. E veja que, eu me lembrei agora, a divulgação começa pela ressurreição. Depois é que você vai reconstituindo. Mas o que fez... A pergunta que eu ia lhe fazer, será que, digamos, temos que voltar lá atrás para saber quem era essa criança? Depois olha, foi crucificado, morto, sepultado e foi visto novamente depois? Será que aí não tiveram que rebuscar essa história toda? Recorda que eu dizia que o Natal está para a Páscoa, como a Páscoa para o Natal. Nós não podemos entender o Natal isoladamente, como não entendemos a Páscoa de uma forma isolada. Não, Cristo vem ao mundo no mistério da encarnação, e nós vamos compreender esse seu nascimento a partir do quê? Do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Uma coisa está completando a outra. Tanto é que a igreja propõe o tempo do advento como preparação ao Natal, a grande festa da chegada do Filho de Deus. Propõe a quaresma como um grande tempo de preparação para celebrar o mistério da sua morte e ressurreição como o evento salvífico de Deus para toda a humanidade. O Natal, como se ele vem se fortalecendo ou ele vem perdendo espaço? Uma pergunta meio assim, ele vem, eu digo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da igreja, dos fiéis. Podemos olhar os dois aspectos. O Natal da perturbação, ele se expande, o marketing se encarrega. Agora, se você vai olhar, como olhamos antes aí, para os magos, os pastores, olhamos para as pessoas simples, quantos vivem realmente com intensidade esse tempo? Quantas pessoas seguem aquele roteiro que ajuda a fazer a preparação do Natal no Advento, como o Dom Ademir está dizendo? Quanta gente faz gestos de solidariedade profunda nesse tempo, por causa do Natal? Então você perguntava como é que é? O Natal tem... Ele vem perdendo espaço, ou ele vem, digamos assim, tocando mais as pessoas do ponto de vista da solidariedade, enfim. No Natal da perturbação, da caridade. No Natal da perturbação, Cristo não tem espaço. Agora, na contemplação do menino do estábulo, à luz da fé, ele vai ganhando espaço. E vai animando muitas pessoas. Porque as pessoas, nós estamos hoje, não dá para se negar, a gente vive discutindo o meu político, o meu partido, o meu time de futebol,
o meu carro, a minha carreira, né? E eu acho que de repente o sujeito está lá num leito de morte e tal, e eu já vi muitos depoimentos assim disso, mas o que tu gostaria, o que ficou faltando mais, né? Segundo alguns depoimentos aí, estatísticas e tal, eu estava ouvindo aí uma plataforma, né, de pessoas que estavam ali, dizendo, olha, o que o senhor gostaria de fazer mais, do que o senhor se arrepende, né? O cara não fala mais em carreira, não fala mais em fazer uma pós disso, não que esteja proibido, ou juntar, não sei mais o que. Olha, eu devia ter vivido mais tempo com a minha família. Eu quase não vivi na minha família. A pandemia ajudou a fazer essa reflexão. E a gente pode dizer, não há mal que não venha para bem. Mas um evento como o Natal não serve para isso também? Seria o momento de a gente refletir, ou todos voltarmos, e aí que está outro detalhe, voltarmos para o presépio. Se todos olharmos para o presépio, nos entenderemos melhor entre nós. Estava pensando aqui agora, bom, Jesus nasceu, aí depois se pula lá para os seus 30 anos, né? Mas ele fez 1 ano. Será que teve festinha de aniversário quando fez 5 anos? Será que teve algum evento, alguma coisa assim? Não se sabe. Mas isso ocorre, desculpe, com muitas pessoas famosas, né? Vamos pegar uma figura do Pelé, vamos supor assim. Ninguém sabe onde é que ele estava com 2 anos, com 5 anos, se teve isso, se teve aquilo. Agora, depois que ele se tornou Pelé, foram lá atrás ver de onde é que ele veio, reviraram tudo. Olha, nós às vezes tentamos entender as coisas a partir daquilo que é a nossa experiência, né? E nós poderíamos muito bem entender o nascimento de Jesus ou a festa, o aniversário de Jesus, se nós o sentíssemos parte da nossa família. Ele nasceu de uma família. E se nós entendemos isso, nós celebramos. Desde que o reconheçamos como o Senhor da nossa vida, como alguém que faz parte, porque Ele quer nascer onde? Hoje. Claro que de uma forma espiritual. É nos nossos corações, é no ambiente familiar, é na solidariedade, nos gestos em que nós vislumbramos uma presença do amor, porque Deus é amor. A Pastoral Familiar no Brasil, ela lançou esse ano uma campanha muito interessante, que é contemplar o Natal a partir do presépio. Que cada família tenha lá no seu cantinho da casa um pequeno presépio. A figura principal qual é? É Jesus, Maria e José. Que ali possa contemplar a Sagrada Família de Nazaré e perceber nessa também um modelo para a sua vida familiar. Deus se fez homem e quis nascer numa família. Jesus, Maria e José constituíram uma família que se tornou modelo para toda a família de dedicação, de trabalho, de fidelidade ao projeto de Deus. E se as famílias contemplam a família de Nazaré, podem perceber ali muitos valores, seja como pai, seja como mãe, seja como filho. E isso pode ajudar as famílias a reconstruir aquela harmonia familiar tão desejada e tão em falta também no mundo de hoje. Muito bem, nós vamos fazer uma parada aqui, fazer um intervalo só no programa de hoje e já voltamos. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, voltando aqui com o painel de hoje, presença de Dom Admir Antônio Mazzali e também bispo da Diocese de Erechim e Antônio Valentini Neto, chanceler da Cúria. Bom, eu queria retomar um pouquinho essa questão, mas
explorar a figura de José, né? Como é que se explica, digamos, claro que há casos ainda hoje e tal, né? Mas eu queria entrar mais na questão da confiança, ou do amor, ou da fé, ou foi uma coisa sobrenatural ele suportar aquela notícia tão impactante para ele, de repente, olha, a tua noiva ou prometida, que ele iria vir a se casar, não sei, né? Ela está grávida. Como é que dá para se explicar assim que ele não pegou as coisas dele e trocou de apartamento? Bom, José era um homem bom, era um homem justo, era um homem que acreditava em Deus. E claro que aqui existe a intervenção divina, digamos, né? José, em sonho, ele é avisado, olha, não temas assumir Maria, porque o que nela foi realizado é obra do Espírito Santo. Ele acreditou. Na Sagrada Escritura... Já não dá para comprovar que é fato, já é uma questão de fé também essa mensagem. Mas o fato dele ter aceitado, né, significa que ele aceitou de uma forma extraordinária. Até porque no seu tempo, por exemplo, a mulher que engravidasse fora do casamento era apedrejada em praça pública. E ele tinha que denunciar. Ele que era o prometido em casamento, né, com ela, ele tinha que denunciar que ela estava grávida. Havia uma traição. E ele deveria fazer isso diante da sociedade. Tanto é que ele sofreu depois a chacota dos próprios colegas, né, dos próprios conhecidos. Hoje iam dizer, mas bota amor nisso. Então, assim, ele compreendeu que aquela mensagem em sonho que ele recebeu era de fato uma intervenção divina. Sim. Da mesma forma que Maria, ao se apresentar também a proposta de ser a mãe do Salvador, ela acolhe aquele projeto sem medo, sabendo que ela corria o risco de vida. Maria, quando disse sim ao anjo, né, no anúncio, e que ela conceberia, ela não pensou duas vezes, ela simplesmente, mas como isso vai acontecer? E ela percebe nisso uma situação, né, um momento extraordinário, uma ação de Deus. Como era uma mulher de fé, era uma mulher que acreditava, era uma mulher temente a Deus, aberta ao projeto de Deus, eis que assume também como mãe do Filho de Deus, e José vai assumir essa paternidade adotiva, mas uma paternidade adotiva que exige dele uma dedicação plena, total, como seu filho. Mas na raiz disso tudo deve estar, digamos assim, a figura de quem viria a ser essa criança. Não sei se eles compreendiam a dimensão que isso tinha no momento do assumir, né? Porém, sem dúvida que aqui entra algo que nós podemos dizer assim, também para a nossa compreensão, que é a ação de Deus na vida de todos aqueles que estão abertos ao seu projeto de amor, e acolhem, de certa forma, também o extraordinário no ordinário da vida. Essa fé, ou essa confiança, esse acreditar no outro, não está, de certa forma, hoje em dia, fazendo muita falta à sociedade, assim, que está disseminando, se dissemina tanto ódio, tantas reações, às vezes até incompreensíveis, assim, se a gente vai pegar o outro lado da ponta da vida, onde quando todos, pô, mas já vai ter jogo no domingo, já é sábado quase. Veja, diria que primeiramente a fé é uma graça, é um dom de Deus, mas que também deve ser procurada e cultivada por todos nós. Que haja falta de fé, bom, assim como há falta de amor, falta de justiça e tantas outras coisas. Talvez a raiz seja a própria falta de fé. E aí nós podemos nos espelhar nessas figuras enormes, José e Maria. Não fosse a fé judaica que eles cultivavam, a religiosidade que eles viviam a partir da Escritura, do Antigo Testamento, eles não teriam assim aderido ao projeto de Deus. Eles estavam enfronhados na história, conheciam a Escritura e estavam todos esperando a vinda do Messias, ou melhor, estavam abertos à ação de Deus, e que é misteriosa, né? E nesta abertura, assim como os magos, nesta abertura, nesta busca da verdade, eles assumem aquilo que intuem, que Deus revela para eles. E agora gostaria também de destacar
E o nosso Papa está fazendo isso. Olha, ele instituiu este ano de São José, que acabou dia 8 passado. Quanto o Papa nos ajuda a descobrir a figura de São José. E olha naquela carta para instituir o ano de São José, ele começa por dizer que ele é homem do escondimento e muitas pessoas se encontram nele, porque fazem anonimamente o bem para todos. José era um pouco esse homem anônimo, aberto às coisas de Deus, que fazia o bem. E um homem assim, uma pessoa assim, claro que vai entender os projetos de Deus e claro também que Deus prepara as pessoas para o seu projeto, para a missão que quer confiar. Essas datas fazem a gente refletir bastante. E esse documento do Papa é chamado Patris Corde, com coração de pai. Compreender qual é o verdadeiro papel do pai, qual é a principal missão do pai, né? E a gente vê, quando as famílias têm seus filhos, quanta alegria, né? Quanta dedicação, quanto cuidado. E é preciso espelhar-se em São José, de fazer isso não para mostrar ao mundo que está fazendo tudo isso ao seu filho, mas de fato no escondimento, dedicado ao seu filho, dedicado como José, dedicou toda a sua vida aos interesses de Jesus, né? Ao seu bem-estar. Deixa eu voltar um pouquinho à realidade de hoje, então, assim, embora o Natal para mim seja sempre uma festa atual, um evento atual, falar um pouquinho, há poucos dias, recentemente agora o senhor fez, na condição de bispo da diocese, uma mexida, isso acontece, isso é normal, né? Sim. Isso deixa descontentamentos, deixa mágoas, como é que o senhor se sente tensionado, pressionado, como é que isso faz parte do encargo, do cargo? Faz parte. É um momento um pouco delicado, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que estou muito feliz com aquilo que aconteceu. O direito canônico prevê mais ou menos em torno de 6 anos a um padre numa paróquia como pároco, né? Ele tem praticamente uma estabilidade por aí. Porém, considera-se também a necessidade da diocese. Depois das transferências que são feitas, não é que o bispo é quem faz. O bispo, olhando a realidade da diocese, faz uma consulta ao colégio de consultores ou ao conselho de presbíteros e expõe a situação que estamos, padres que estão já há 8, 10 anos, 12 anos, né? Mais tempo, e olha também a necessidade da diocese. Lembrando que em Erechim nós tivemos nesse ano passado agora, aliás, nesse final de ano, o Dom Cleocir Bonetti, que era o vigário-geral, foi para a Diocese de Caçador. O padre Anderson Fainello, que era pároco de São Cristóvão, foi para os estudos na carreira diplomática para o Vaticano, para Roma. O padre Michael, que era pároco do Bela Vista, foi para os estudos, vai voltar daqui 2 anos. Então abriram-se funções, né, espaços na vida da diocese. E com isso, claro, precisamos preencher, e para isso precisamos mudar um pouquinho alguns padres. Considerando alguns que estavam há muito tempo na paróquia, a gente recorda que a mudança faz bem para o padre e faz bem para a comunidade. Claro que tudo isso gera, né? Às vezes um descontentamento, outros, digamos, até aplaudem a mudança, mas é preciso compreender, acima de tudo, que o padre veio para quê? Para servir a igreja. Onde? Onde ela tiver necessidade. E as transferências não é para prejudicar nenhuma comunidade, nem para prejudicar nenhum padre. Pelo contrário, é para que o padre também possa crescer no seu trabalho, na sua missão, e possa contribuir com a diocese, suprindo a necessidade daqueles que a nós são confiados. Então, nós fizemos, de fato, aí transferências de 17 padres, 12 paróquias, né, 12 párocos, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Seminário São José em Passo Fundo, que é a área da formação, e mais 3 vigários paroquiais que foram movimentados um pouquinho. No tempo do padre Antoninho, acho que pegou, a anterior foi feita pelo Dom João, né? O início, Dom João ficou como bispo de 71 a 96. Depois assumiu. Mas ele também teve que fazer o remanejo. Inclusive o senhor foi transferido para Barão do Cotegipe. Como disse Dom Ademir, é normal. E haveria um outro elemento também,
dentro dessa mudança, que é às vezes o próprio padre que pede. Sim. Diz, olha, eu estou tanto tempo aqui, eu gostaria de fazer outra experiência. E com razão. Então, há uma série de fatores. E eu diria assim, todos os bispos, foi Dom João, foi Dom Jerônimo, Dom José, ele que me transferiu então, Dom Jerônimo me transferiu para Cotegipe, e eu estava apenas 1 ano lá. E Dom José, eu me pedi para vir para Cúria, eu digo, mas eu já estive lá um tempão. Mas enfim, no sentido assim de colaboração, eu sempre dizia que eu estava indo para minha terra, mais um pouquinho em Cotegipe, depois eu podia deixar os ossos em São Valentim. Aqui o padre Antoninho disse, ó, vocês estão me mandando de volta de onde eu vim. De lá de São Valentim, eu vou para o cemitério. Depois, mais ou menos. Mas nesse contexto, essas necessidades da igreja. O Dom Cleocir, como disse Dom Ademir, foi chamado arcebispo de Caçador. Abriu o buraco aqui, quem vai ser o vigário-geral? Quando me chamaram para ajudar na CNBB em Porto Alegre, precisava alguém para a função. O padre Eulírio estava 1 ano em estação, feliz da vida, e se achou que ele podia vir para a Cúria, e foi chamado. E ele veio. Ok. Padre Antônio Valentim Neto, muito obrigado mais uma vez e um Feliz Natal aí para o senhor, os familiares, enfim. Igualmente para você e a todos aqueles que nos acompanharam, a Dom Edmir, os nossos irmãos presbíteros de toda a diocese, os religiosos, os ministros, diáconos, a todos este voto de Feliz Natal realmente. E que ele seja assim um Natal, como tentamos falar aqui, o Natal do estábulo, do menino do estábulo, não o Natal da perturbação, o Natal do encontro, o Natal de Maria e José, como é bonito olhar para eles. O minuto 50, Dom Ademir, o senhor fique à vontade para se dirigir a todas as pessoas que estão nos vendo. Quero agradecer hoje pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos nesse programa e sempre à disposição. A gente ao longo do ano tem muitas atividades, porém a gente vai conseguindo também atender a imprensa, né? Agradecer a presença do Padre Antônio e parabenizá-lo mais uma vez pelo Jubileu de Ouro. Agradecer a todos que acompanharam o programa, também aqueles que fizeram com que ele pudesse acontecer, aqui nossos técnicos que ajudam a fazer essa programação. E, ao mesmo tempo, desejar a todos os telespectadores um feliz e santo Natal, que seja o Natal da família, que seja o Natal da unidade, que seja o Natal da paz, o Natal da esperança, o Natal da saúde. Nós esperamos no próximo ano, de fato, viver com alegria, com mais espontaneidade, superando essa pandemia que ainda está aí, que exige de nós ainda alguns cuidados. Que o menino Jesus possa nascer no coração de cada um, nascer no seio de cada família, possa trazer esta luz, esta paz e a graça que necessitam para que, harmoniosamente vivendo, possam construir uma nova sociedade, um novo reino inaugurado por Jesus. Então, o meu abraço, a minha bênção e os votos de um feliz e santo Natal a todos. Ok, muito obrigado ao nosso bispo, Dom Ademir, muito obrigado ao Padre Antoninho, Feliz Natal para vocês e a todos aí de casa também que tenham um Natal voltado mais para dentro de si, para aquelas coisas, né? Vamos odiar um pouquinho menos e, se possível, nada, né? E vamos nos concentrar naquilo que realmente vale a pena e que muitas pessoas, talvez até como eu, chegam mais à conclusão praticamente quando a coisa está chegando no fim. Uma boa noite a todos e até a próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.